Vamos ver um exemplo usando a lei de Coulomb na forma vetorial por um caso tridimensional. A gente vai determinar a força em uma carga que se encontra fora de um plano onde se encontram três outras cargas pontuais. É uma distribuição de cargas no espaço tridimensional. Num caso como esse, se a gente usar a lei de Coulomb na forma escalar, a gente tem um trabalho longo e tedioso. E pior, passivo de barbeiragens porque tem muita conta e desenho. Mas essas coisas desaparecem quando a gente usa a lei na forma vetorial. Vamos ver que é bem simples chegar ao resultado. Mas chegar ao resultado matemático é apenas uma etapa. A gente sempre precisa analisar para ver se ele faz sentido. Agora, muitas vezes o resultado ela fica assim de uma forma meio que complicada de se visualizar pela fórmula. E vai ser o caso aqui. Nesses casos, a gente recorre a uma ferramenta que a gente chama de normalização. A gente vai ver isso com detalhes, pois a gente vai usar muito isso aí mais para frente. Mas mais para frente vai ser a toque de caixa, ok? Então vamos lá. Vamos ver um exemplo para a lei de Coulomb na forma vetorial. Considere então uma carga QT colocada em um eixo perpendicular a um plano, onde a gente tem três cargas pontuais distribuídas de modo equidistante em uma circunferência de raio R. E esse eixo aqui passa pelo centro dessa circunferência. A distribuição das cargas no plano é essa aqui, nos vértices de um triângulo equilátero. E essas três cargas são iguais e têm um valor comum que é zero. Então vamos determinar a força no QT. Vamos usar um sistema de coordenadas cartesianos, desse jeito aqui, com o centro da circunferência na origem e as cargas no plano xy. O Q2 no x negativo e o QT no eixo z. A gente tem aqui o vetor posição da carga QT, que é o R. E a força nessa carga vai ser, então, F1 mais F2, F3, que é a força de interação de Ft com cada uma das cargas. Usando a lei de Coulomb, a gente pode escrever assim. Equação 1. Então, essa equação é a formulação já da resposta. Agora a gente tem que fazer toda a parte algébrica para chegar na solução. A localização da carga QT é sobre o eixo Z. Portanto, o R é 0, 0, Z0. Equação 2. Agora, para as cargas no plano, a gente precisa um pouquinho aqui de geometria. Nós temos três cargas equidistantes na circunferência. O ângulo entre duas próximas vai ser 2π sobre 3. Então, o ângulo entre a reta da carga e a bissetriz ele é metade de 2π sobre 3, ou seja, π sobre 3. Como a distância da carga ao centro é r, então nós temos os catetos, r sendo π sobre 3, que dá r raiz de 3 sobre 2, e r cosseno de π sobre 3, que vai dar r sobre 2. Vamos desenhar de novo as três cargas aqui. Esse A vale r sobre 2 e o B, r raiz de 3 sobre 2. E, naturalmente, A2 mais B2 é igual a R2. Vamos ver os vetores de posição de cada carga. Para Q1, eu tenho aqui o R1. A carga está em x igual a y igual a b e z igual a 0. E, portanto, o R1 é AB0. Para o Q2, eu tenho esse vetor R2 com a carga no eixo x na posição menos R. Portanto, o R2 é menos R, 0, 0. E a carga Q3, aqui o R3. Então, esse vetor R3 é A menos B, 0. Vamos chamar esse conjuntinho anterior aqui de 3 e esse aqui de 4. Juntando o 4 e 3, a gente tem, então, o vetor entre as cargas e os módulos. Vamos chamar tudo isso aqui de 5. Então, usando todo esse 5 aqui, colocando na equação 1, a gente tem a força final, escrevendo tudo esticado.
Esse A aqui vale R sobre 2, então esse termo vai dar zero. Portanto, o resultado é esse. Equação 6. Então, a força é apenas ao longo do eixo, ou seja, ao longo do Z, e, portanto, não tem nenhum componente no plano perpendicular a esse eixo. Vamos escrever o módulo dessa força, pois já sei que ela é apenas ao longo do eixo. F igual a módulo de F, equação 7. Veja então que se as cargas estiverem bem espalhadas, ou seja, o R estiver muito grande, a força vai diminuir. Isso é razoável, porque quando isso acontece, as cargas ficam longe de QT e a força de interação automaticamente vai diminuir. Agora, e com Z0? Veja que fica um pouco mais complicado, porque Z0 aparece tanto no numerador quanto no denominador. E pior ainda, junto com R e numa potência de 3,5. É uma dependência aí um pouco complicada. Então, a gente vai precisar simplificar esse cara aí. Em casos como esse, a técnica é usar um processo chamado de normalização. Consiste no seguinte: a gente procura encontrar ou definir uma variável que relacione uma quantidade em relação a uma outra do mesmo tipo, uma referência. Para o nosso caso, essa variável é Z0, a posição da carga QT, e uma boa referência é o raio R, que é o raio da distribuição. Eu defino então uma variável beta, desse jeito aqui, Z0 sobre R. Esse 3 risquinho aqui significa por definição ou definido como. E naturalmente o beta é adimensional, pois eu dividi metro por metro. Ela é uma variável matemática. Usando esse beta, eu reescrevo então a minha equação ou fórmula. Esse processo de definir uma variável relativa a outra, ou seja, de normalizar uma variável e depois reescrever a equação ou fórmula usando ela, a gente chama esse processo todo de normalização. Então, continuando no processo, uma vez que nós já definimos a nossa variável, usando então Z0 igual a beta R na fórmula, eu vou ter Veja que agora toda a variação ficou nesse termo aqui em azul. Então, se eu analisar essa parte, eu vou saber o comportamento da força conforme a posição relativa da carga teste com o raio da distribuição. Vamos chamar isso aqui de G de beta. Então, a fórmula do módulo da força vai ficar desse jeito aqui. Veja que G de beta só contém beta e números, então é uma função matemática, simplesmente. Mas veja que no final a coisa ficou bem mais simples. Agora só aparece o beta e a gente tirou toda a mistura de Z0 com R da fórmula. Mas será que a gente não poderia, em vez de ter normalizado com Z0 sobre R, ter utilizado R sobre Z0? Bom, poderia, mas isso seria mais adequado caso a gente quisesse ver a dependência da força com o raio R para um dado Z0, um Z0 fixo, o que não é o nosso caso. Bom, daqui para frente a gente precisa usar a calculadora, não tem mais jeito de simplificar. A gente vai ter esses valores aqui. Para esses betas, eu tenho esses valores de G. Fazendo o gráfico aqui, dá para ver que a gente vai ter um valor máximo. Então, a gente pode determinar qual seria esse valor máximo. A gente pega a primeira derivada e iguala a zero. Faz as contas aí. E a gente obtém que esse beta máximo vai ser 1 sobre raiz de 2, que é mais ou menos 0,70. Ou seja, a força é máxima quando a carga estiver a 70% do valor do raio. Se eu desenhar, então, a força QT, ela vai ficar mais ou menos assim. Aqui, próximo ao plano, o vetor força é pequeno. Depois a força aumenta de intensidade, atinge o máximo, ou seja, o vetor vai ter um comprimento máximo, digamos que seja nessa posição aqui no desenho. E depois vai diminuindo progressivamente. Bom, com isso a gente resolveu e analisou o problema. Vamos só fazer um sumário porque a gente viu muitas coisas aqui. Bom, primeiro a gente determinou a força na carga QT
e vimos que ela é apenas ao longo do eixo, ou seja, ela é apenas axial. Nós fizemos uma normalização da fórmula da força usando uma variável beta Z0 sobre R. E com ela nós vimos que a força no plano de cargas ele é nulo. Depois essa força aumenta à medida que QT se afasta do plano, ou seja, Z0 aumenta. Daí ela vai atingir um máximo, que é mais ou menos 70% do raio da circunferência, e depois a força vai diminuindo à medida que QT se afasta do plano, ou seja, à medida que Z0 aumenta. E com isso a gente encerra esse exemplo aqui. É isso aí.